Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a ocasião, né? Aí nós estamos preparados para conversar com você na sua casa, a qualquer hora do dia que você nos receber, tá? Estamos aqui hoje para o lançamento de campanha para o vereador professor Anderson. Tá? Prazer em receber vocês aqui, vocês que vão chegando, vão puxando as cadeiras, e sintam-se em casa, né? Nessa roda de conversa que nós vamos fazer aqui. Então, nós temos hoje aqui a presença do vereador Anderson, o futuro prefeito de Pinhais, doutor Vladimir, também com a presença do nosso nobre amigo, companheiro de luta aí, doutor Rosinha, muito obrigado pela presença, né? E aí nós vamos ter mais alguns companheiros que vão chegando, à medida que vai chegando, o Anderson depois vai apresentando, né? E a gente vai poder completar esse lançamento com grande alegria, né? Eu me chamo Alci, sou o pai do Anderson e coordenador da campanha dele, e é com muita satisfação, né, que estamos ajudando, que eu estou ajudando meu filho e também ajudando nessa caminhada aí o professor Vladimir. Fico honrado até em poder contribuir com a minha parte, né? E eu tenho alguma experiência aí, pois milito no PT desde 1985, um dos fundadores, né? E aí é bonito a gente ver essa geração nova, essa rapaziada chegando para assumir os nossos caminhos, né? Que nós começamos a trilhar. E é isso que é importante, né? Vou passar a palavra agora para o Anderson, que vai conduzir, né, as apresentações. E quem quiser interagir e falar, fique à vontade, tá? Vamos fazer um bate-papo aqui, tranquilo, sem medo de ser feliz, e com uma Pinhais mais transparente, mais confiável e com sustentabilidade. Certo, professor Vladimir? Anderson, com você, obrigado, ó, e vamos estar participando juntos. Legal, obrigado. Quero agradecer, dar uma boa noite, um bom dia, boa tarde também para quem assistir depois, né? Agradecer ao Alci, que é meu pai, coordenador da nossa campanha, né, da uma Câmara de Vereadores. Agradecer a presença aqui do doutor investigador Vladimir, do doutor Rosinha também, e de todos vocês que estão acompanhando, dizer que essa live aí é aberta para a gente bater um papo, curtir, comentar, compartilhar. Também, se alguém quiser, no decorrer da live, se sentir à vontade de entrar no vídeo aqui com a gente, bater um papo, também a gente pode abrir essa possibilidade, né? E antes até de fazer a nossa apresentação, né? Quero aqui dar uma boa noite aqui especial para a Mariana, né, que está aqui, faz parte da nossa equipe também, da campanha. Fiquem à vontade para interagir nesta live, né, aquilo que eu falei. O espaço é nosso, é de todos nós. Sejam bem-vindos à nossa live do lançamento de campanha. Valdinei, nosso ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do Pinhais, que está lá nos Estados Unidos, né, parabéns, companheiro, muito sucesso, meu amigo. Estou muito orgulhoso de você, não estou no Brasil, mas a minha família está junto com você e com o investigador Vladimir nesta eleição. Muito obrigado, Valdinei. Aqui temos uma mensagem aqui do Romualdo. Boa noite a todos. Força, Anderson. Deus abençoe sua campanha. Sempre fui fã do Dr. Rosinha e de tudo que representa para a boa política no Paraná e no Brasil. Olha aí, ó. Legal, obrigado, Romualdo, que é candidato a vereador também lá em Cananéia, né? Nosso primo. Aqui temos... Opa, aqui... Diego Romano. Muita força na caminhada, camarada. Obrigado, Diego. Um excelente companheiro, esse Diego Romano, que é professor na rede municipal, né, aí de Piraquara, né, também militante aí, nosso de esquerda. Juliana, boa noite a todos, Deus abençoe a nossa campanha. Legal. E, então, seguindo aí os nossos protocolos, né, quero aí deixar agora a palavra
para o nosso querido doutor Rosinha, né, para iniciar, para nos dar uma saudação aí, né, a todos nós, né, que a gente tem muita alegria de recebê-lo aqui conosco, Rosinha. Com você. Tá. Obrigado, Anderson. Para mim é alegria estar participando desse lançamento da sua campanha e com a presença do Vladimir, nosso candidato a prefeito de Pinhais. Quero aqui, assim, desde a minha primeira campanha, antes de vereador, fui candidato a deputado estadual, mas desde a segunda campanha minha, deputado estadual, em 1990, eu tive muito apoio sempre em Pinhais. E um dos apoiadores das várias campanhas que eu fiz é seu pai, Anderson, o Alci. E como ele disse antes da gente entrar no ar, você era criança, era menino e nos acompanhava naquelas caminhadas pelas ruas ali, né? E agora te ver candidato é algo assim importante. Importante porque geralmente o filho e filha de militante às vezes pega assim um certo rechaço à política, porque o pai e a mãe se dedicam muito à política e às vezes pouco ao filho. E vendo você agora, bastante jovem, candidato a vereador, me alegra e ver que a semente do teu pai, da tua mãe, foi assim, bastante positiva na luta, porque entrou para a política no mesmo campo do pai e da mãe. Você é jovem, o Vladimir também, perto de mim também é bastante jovem. Vocês vão fazer campanha eleitoral e vão ouvir algumas coisas do tipo, vocês estão saindo candidato pelo PT. Mas por que o PT? Sabe? Eu até gosto de você, gosto do fulano, do ciclano, mas vocês estão no PT. Eu sempre ouvi isso. E eu sempre perguntava, então tá, me diga qual é o partido que você me recomenda. Qual? Que seja melhor que o PT. Me indique um que seja melhor. A pessoa sempre engasgava e não conseguia indicar. E não consegue indicar. O PT, desde o seu surgimento em 1980, e eu sou fundador, eu estive na primeira reunião para fundar o PT em 1980, desde sua fundação, o PT tomou uma posição política. A defesa da classe trabalhadora. A defesa de homens e mulheres que se dedicam a trabalhar. Mas quem é a classe trabalhadora? É aquele que bate cartão, que cumpre hora, que tem ponto de entrada e de saída? Não. A classe trabalhadora é todo aquele homem, toda aquela mulher que trabalha com carteira assinada ou não, mas trabalha para a sua sobrevivência. Então, é o assalariado, é a assalariada, é o servidor público, servidora pública, é o pequeno, a pequena microempresária, aquela que tem um pequeno comércio, aquele que tem um pequeno comércio de mercearia, qualquer um. Esses são os trabalhadores e trabalhadoras. Eles não exploram ninguém, eles vivem da sua própria força de trabalho. Elas vivem da sua força de trabalho. Então, esses homens e essas mulheres são trabalhadores e trabalhadoras. Não ficam explorando outros para enriquecer. Então, o PT sempre teve lado na defesa dessa classe trabalhadora, do micro, do pequeno empresário, do comerciante, do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Então, é essa o que nós defendemos. Então, eles vão sempre dizer isso. A outra coisa que você vai ouvir vai dizer o seguinte, eu sou apolítico. Você vai escutar muito disso. E você agora entrou na política? Você entrou, Vladimir? Pensei que você fosse apolítico. Ao dizer que você é apolítico, não existe um apolítico. Tudo na vida depende da política. Tudo. O salário que eu ganho, a força de trabalho que eu vou vender,
E a mercadoria que eu vou comprar, quem taxa os preços é a política. Então, essas duas coisas é muito presente. Então, o sujeito vai sair por aí e dizer, eu estou candidato a vereador, mas eu sou apolítico. É uma das maiores mentiras. É mentira, porque não tem... Como o Bolsonaro dizia, ele fazia discurso contra a política. Mas ele ficou 28 anos deputado federal. Que discurso contra a política é essa? Se ele é o próprio político incompetente, incapaz, que ninguém sabia que ele era deputado federal por 28 anos. Então, vocês estão agora entrando numa fase de campanha, numa conjuntura no Brasil bastante difícil, não é uma conjuntura fácil. As pessoas negam a política, então nós temos uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ética, uma crise moral enorme. Então, fazer campanha, vocês dois são corajosos, o Anderson e o Vladimir. Muita coragem para enfrentar nesse momento, para fazer uma campanha eleitoral, sabe? Porque é uma crise que, na minha opinião, ainda vai durar um pouco, ela não vai ser curta, porque no Brasil, ao negar a política, as pessoas se negam a ler, se negam a ouvir. E quando você não lê, você não ouve, você continua no negacionismo. Negar a política, negar a epidemia de Covid, que já morreu quase 150 mil brasileiros. Quer dizer, você está negando, entra no negacionismo e não enxerga o que está acontecendo. E vocês, companheiros, vocês são dois homens, um mais jovem que o outro, tem que fazer uma campanha, não só em defesa da classe trabalhadora, mas uma campanha em defesa das mulheres, vítimas hoje enorme do feminicídio, da violência e do machismo. Nós temos que ter consciência do machismo, consciência coletiva de que os homens são machistas e consciência que nós somos educados e fomos educados como machistas. Então, é uma desconstrução cotidiana, diária, e fazer a defesa dos direitos das mulheres na luta contra o feminicídio. Nós temos que fazer uma luta em defesa, o Anderson, que é jovem, dos direitos da juventude. Hoje, ser jovem no nosso país significa pouca perspectiva de trabalho. O IBGE divulgou agora, anteontem, os dados, 63 milhões de homens e mulheres do Brasil desempregados. Nós temos pouco mais de 210 milhões de habitantes, contar todas as faixas etárias, idosos, tudo. Quer dizer, então, nós podemos dizer que daquelas pessoas que têm direito ao trabalho, pelo menos metade está desempregada. E isso se agravou muito depois do golpe que foi dado na Dilma, que derrubaram a Dilma. Não é por causa do coronavírus só. Desses 63 milhões, mais da metade já estava desempregado antes do coronavírus. Então, é um debate interessante e importante para ser feito na campanha eleitoral, no sentido de tentar dar a consciência, e o Vladimir sabe disso, o Anderson também, as dificuldades que o próprio município, qualquer município, não é Pinhais, não, tem para gerar emprego, porque as políticas econômicas de desenvolvimento, elas vêm de cima para baixo. Você tem capacidade de gerar emprego? Claro que vai ter. O prefeito tem essa capacidade. Mas ela é limitada quando você compara com o Estado e com a União. Então, vocês vão enfrentar um momento de machismo, de crise econômica e social, um momento de profundo racismo. Tem que fazer esse debate. Nós estamos aqui agora, 3 homens brancos, conversando. Quer dizer, as mulheres negras, os homens negros, são vítimas de racismo. Nós temos que combater o racismo, combater a homofobia, porque o direito à liberdade sexual, a orientação de cada um, de cada uma, então, é uma campanha que vocês são corajosos. E toda vez que precisar de mim, eu estou à disposição para entrar em live. Eu não tenho disposição para ir até o município em função da idade e por ser vulnerável nesse processo da pandemia. Então, eu estou bastante recolhido em casa,
mas todo o debate. E quero dizer o seguinte, vocês dois estão na minha frente, e eu quero pedir àquelas pessoas que sempre votaram em mim, que confiaram no meu mandato, que votem em vocês. Que se em Pinhais eu morasse, tivesse meu título aí, o meu voto está aqui entre os dois, Vladimir e o Anderson. Seriam as pessoas que eu votaria em Pinhais. Então, eu peço àqueles companheiros, aquelas companheiras que sempre confiaram em mim, que votaram em mim, que confiem no Vladimir, que confiem no Anderson, no dia 15 de novembro, e que votem nos dois. Porque os dois, eu tenho certeza, que estão mais preparados para defender a classe trabalhadora, lutar contra a homofobia, contra o racismo e lutar contra o machismo e o direito das mulheres. Nenhum outro candidato a prefeito tem essa condição em Pinhais. Não tem. Eu conheço o Vladimir e o Anderson eu conheço, como diz o povo, de piá, de guri. Então, eu confio bastante. Quando eu fui convidado para vir para fazer essa live, eu disse que eu ficaria um tempo, então eu vou ficar o tempo ainda para ouvir o Vladimir. Depois eu vou ter que sair, né? Porque tem outras lives, outras atividades, a gente fica em casa, mas fica em vários lançamentos de candidatura. Aí eu peço desculpas, né, que eu falei que eu entraria de uma maneira pontual e ficaria. Mas muita força, companheiros. Força mesmo, porque nós estamos num momento muito difícil de ascensão do fascismo, não podemos ignorar isso. O Vladimir trabalha numa área sensível, que é a área da Polícia Civil. Ele sabe quantos policiais fascistas existem. Muitos. Tanto na civil como na militar. Ele sabe disso. Então, é uma luta contra o fascismo. Para quem que está nos ouvindo e não domina muito esse linguajar, fascista é aquilo que era o Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas só porque pensava diferente dele. Negros, judeus, comunistas, ciganos, ciganas, todos. Então, o fascismo é aquele que mata a pessoa que pensa diferente. Então, muita força, muita luta. Vou aguardar aqui mais um pouco, depois eu peço licença. E obrigado a Nancy aí, que fez uma intervenção aí. Abraço, Nancy. Legal, doutor Rosinha, muito obrigado. É importante até que o senhor vai ficar um pouquinho mais, porque tem, enquanto teve a sua fala aqui, vários comentários falando, né, direcionados, inclusive, né? Aqui temos o Davi Machado, né? Anderson é a garantia que a população de Pinhais estará representada na Câmara Municipal. A Nancy, parabéns, Anderson, Vladimir, sucesso na caminhada. Que alegria ter candidatos comprometidos com a construção de um projeto que beneficie a linda Pinhais, rumo à vitória. A Rosaninha Silva, boa noite. Anderson em frente. Aqui o Adalberto, parabéns pelas palavras, doutor Rosinha, e parabéns, meus candidatos. Anderson, seguiu firme, meu irmão. Legal. Aqui a Nancy também, que honra estar com você nesse momento, que honra contar com a presença do Dr. Rosinha, campanha que começa assim só pode ser vitoriosa. Coragem, força, um abraço para o Dr. Rosinha, para mim, né, para o Anderson e para o prefeito investigador Vladimir. Legal. Tem bastante coisa aqui, hein? Dr. Rosinha é um exemplo a ser seguido, sua história de luta, de honestidade, de ética na política, na Câmara Municipal, na Assembleia, e na Câmara dos Deputados fez história. Sua campanha começa bem, Anderson. Legal. Que bom poder contar com todas essas pessoas, né, Rosinha e Vladimir. Aqui o Paulo também. O Paulo diz aqui sobre o importante, o Dr. Rosinha tem pontuado a questão partidária na situação de Pinhais, onde figuras importantes na política local trocam de partidos na surdina como se não fosse importante, como se não mudasse nada. Isso é importante, esse ponto, né, que ele coloca, justamente porque o partido é o que traz, não é apenas uma ideologia, é um programa, é um projeto, é uma somatória de fatores que faz o desenvolvimento da cidade, do estado, do país acontecer, né?
e está dentro do programa do projeto dos partidos, né? É importantíssimo essa lembrança que o Paulo faz. Não poderíamos iniciar de maneira melhor com o apoio do Dr. Rosinha, Força e Coragem, Vladimir e Anderson. Vamos juntos fazer história, legal. Sérgio Saldanha, Anderson e Vladimir são nossos candidatos, me representam. Abraços ao companheiro Rosinha. Sérgio, está convidado para entrar no nosso vídeo aqui também, por favor, Sérgio. Se quiser, entra aí. Eu coloco no link aí, o Paulo também. Quem quiser, está convidado. A Nancy, legal. Então, gente, eu quero agora passar a palavra para o nosso candidato a prefeito, o investigador Dr. Vladimir, que está fazendo aí uma excelente campanha, um excelente trabalho nesse processo aí do eleitoral que estamos vivendo. Agradecer a ele de estar presente nesse nosso momento aí, nessa live tão importante para a gente. E, por favor, Vladimir, toma a palavra. Boa noite, Anderson, né, o nosso candidato, o professor Anderson, número 13013, fico muito feliz pelo convite, gostaria também de agradecer a presença do Dr. Rosinha, né, que, sem dúvida nenhuma, a biografia do Dr. Rosinha se mistura com a história e com a agenda positiva do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que quando eu não sou tão velho, né, mas quando eu era mais jovem, eu vi várias, o Rosinha, ele não tinha barba branca desse jeito, né, às vezes quando eu me pego, assim, lembrando dele, a barba ainda era mais escura, né, e eu lembro que ele sempre teve uma postura ética, assim, sempre teve um consenso dentro do Partido dos Trabalhadores e fora do Partido dos Trabalhadores sobre a ética do Rosinha. Então, essa briga pela defesa dos trabalhadores, das causas sociais, enfim, nos momentos em que nós estávamos vivendo, era uma época dificílima, a gente estava ainda aquele momento da transição entre o regime militar e o período da República Democrática. Então, as coisas eram muito mais difíceis de se falar naquela época, exigia muito mais coragem, né? Porque os torturadores, os algozes, ainda estavam vivos, a maior parte deles, ainda tem alguns que estão, mas praticamente todo o establishment do regime autoritário, todas as práticas autoritárias estavam vivas, então as pessoas ainda viviam medo, né? Apesar de a gente viver o uso da democracia, ainda vivíamos a experiência do medo. Então, realmente, são essas biografias que nos estimulam a caminhar cada vez mais. Eu diria até, Anderson, que o que nos anima não é a ideologia, o que nos anima é a utopia, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho uma frase, nesse ponto eu tenho uma inspiração no velho Marx, quando ele dizia que a ideologia é uma falsa consciência, né? O PT não tem ideologia, o PT tem utopia. Né? O que nós temos é um sonho de uma sociedade melhor, um país onde uma cidade e os estados que possam ter oportunidades para todos, aonde a gente possa ter direito ao trabalho, mas também direito ao lazer, direito ao bem-estar, possamos ter direito à arte, à cultura, à literatura, à poesia, podemos ter o direito de conviver com o espaço da natureza, né? A extensão do nosso corpo que seja a extensão da natureza, que a natureza não seja destruída, não seja violada, né? Como nós estamos vivendo nesse momento, nesse terror, né? Que parece-me que a natureza ela é considerada apenas um empecilho para uma exploração predatória. Então, hoje nós estamos sofrendo, né, em Pinhais, veja, é uma cidade de preservação ecológica, é uma cidade responsável por áreas de mananciais, mas tanto Pinhais como as cidades em torno, né, a Curitiba e a grande Curitiba, todos sofremos a escassez da água. E essa escassez da água é resultado de uma ação irracional da atual administração, do governo federal, desse bolsonarismo perverso, que destruiu o sonho das pessoas e substituiu pelo ódio e substituiu pelo medo.
Então, além do nosso projeto, que é um projeto sustentável para a nossa cidade, nós também temos a ideia de construir um projeto onde as pessoas possam voltar a confiar na democracia, possam voltar a confiar na administração pública e sentir que elas estão protegidas e são cuidadas, que elas possam andar felizes, que elas possam cuidar da sua vida, que elas possam voltar a sorrir novamente, sabe? Sonhar com o sucesso dos seus filhos, sonhar com o sucesso de ser aquilo que é, sem ter que se esconder em modelos falsos da sua realidade, onde que elas possam mostrar a sua verdadeira identidade, né? Que não haja racismos, que não haja sexismos, que não haja nenhuma forma de violência contra a mulher, que as mulheres sejam empoderadas dentro da sua condição, que elas sejam felizes de todas as formas, com ou sem filhos, enfim, de todas as formas possíveis. Eu lembro, inclusive, Rosinha, da sua fala, quando você disse que realmente... por que você está no PT? Eu lembro que eu recebi essa primeira pergunta, que a minha memória permite, em 1986. Eu recebi essa pergunta de um professor de matemática no 2º grau. Ele falou, por que você está no PT? Tem tantos partidos melhores. E na época havia 5 partidos, né? E ele falou exatamente isso, né? E o tempo passou e essa lembrança nunca esqueci, e realmente eu tenho certeza e convicção que eu estou do lado certo da história. Eu fiz história, pude identificar todos os processos políticos que envolvem, né? Mas a história é muito mais que uma questão estética de discurso, é uma questão de como que os interesses e as riquezas, elas podem ser apropriadas de formas diferentes. Então, não é maldição divina, não é questão, a riqueza e a pobreza não é uma questão divina, não é uma questão de sorte ou azar pelas regras do mercado, mas é uma questão de poder, de política e de expropriações. O que nós queremos é uma cidade que dê oportunidade para todos e que todos possam prosperar e que todos possam ser felizes. Lembro também de uma outra oportunidade que quando eu nasci em Curitiba, me criei no bairro Cajuru, depois eu vim morar em Pinhais e a primeira campanha que eu participei para vereador e que fiz campanha foi para a professora Nancy, né? E realmente foi uma boa experiência e de lá para cá eu tenho me apaixonado cada vez mais pela cidade de Pinhais, mas sei e tenho consciência das suas contradições. Pinhais, apesar dela ter recebido muitos recursos do governo federal, os recursos do Programa de Aceleração de Crescimento, do PAC, ter recebido investimentos em infraestrutura, tivemos 2 gestões de prefeitos, legislaturas, e os prefeitos, eles são pessoas de carne e osso, mas quem administra a administração pública são os partidos, são elas que definem as diretrizes e o sucesso. E o partido é uma rede, sem os deputados estaduais, sem os deputados federais, sem o governo federal, sem a estratégia do governo federal, os municípios não funcionam. Então, todas as políticas de saúde, de bem-estar social, políticas de educação, todas elas são resultado de uma conjuntura de várias ações, de várias pessoas trabalhando em um grande projeto. Então, essas pessoas que entraram e deixaram o partido, elas não têm o compromisso com os nossos sonhos. Elas têm um compromisso apenas com seus interesses particulares. E nós que estamos entrando na política, o doutor Rosinha é um exemplo disso, o Anderson é o meu exemplo, são exemplos de pessoas que estão desapegadas do poder. Nós estamos ali para servir. Nós somos servidores públicos, nos estamos colocando na condição de servidores públicos. Realmente, hoje nós temos uma fase que eu diria que é um momento de confluência. Nós estamos vivendo o momento da retomada do sonho. E aqueles fascismos, neofascismos, esses movimentos que vêm aparecendo, eles são movimentos que realmente só querem imputar medo. Eu, na condição de investigador de polícia, apareci em 2 dossiês, além de alguns outros dossiês que eu nem sei que existem, mas provavelmente existem porque existe uma rede de inteligência e eles ficam preocupados com postagens para libertar as pessoas do seu sofrimento.
E a consciência é o consciência da arte política, da educação política. E a nossa condição, Anderson e o professor Dr. Rosinha, a nossa condição é sempre fazer da política e das campanhas eleitorais um ato de construção de consciência coletiva. Muito mais do que alcançar o poder do executivo e do legislativo, é trazer oportunidade para as pessoas para entender que as raízes do sofrimento que estão dentro da sociedade brasileira, dentro das nossas cidades, são decorrente dessas formas de violência e de expropriação. Nós vamos devolver às pessoas a capacidade de enxergar a realidade, de transformar a realidade através da nossa campanha. É uma campanha simples, é modesta, mas ela é honesta e, sobretudo, focada no bem-estar social de todas as pessoas, indistintamente. Mais uma vez, agradeço ao Dr. Rosinha, ao professor Anderson pelo sucesso, Anderson, na sua caminhada, e também, né, queria dizer um olá ao Sérgio, que acabou de entrar, né, e passo a palavra ao Anderson. Muito obrigado. Beleza. Gente, muito obrigado, Vladimir. Aqui, enquanto o Vladimir falava, né, o Davi também que comentou que, Vladimir, estamos juntos, gostei das suas propostas para Pinhais. E a Nancy, lembrando aí dos tempos aí de candidatura a vereadora, né? O tempo passa, amigo Vladimir. O que não passa é o nosso compromisso com a democracia, a igualdade e uma vida digna para todos e todas. Continuamos a sonhar e realizamos o sonho com a eleição do Vladimir e do Anderson. Legal. Tivemos agora, então, a nossa presença aqui da Mariana e do Sérgio. Se vocês quiserem, então, falar alguma coisa, Sérgio, Mariana, né, sobre a nossa campanha, como é que está sendo, a nossa luta aí, né, com relação à campanha. Vocês fiquem à vontade. Mariana, quiser falar primeiro, ou o Sérgio, levanta o dedinho. Tanto faz. Oi, papai. Oi, filha. Então, já que você está com o microfone aberto, já faz. Acho que está todo mundo me ouvindo, né? Enfim, queria só dizer, sou a Mariana, fiz uma live aqui com o Anderson, sou irmã dele, mas eu queria dizer que o meu papel na campanha está sendo, além de ajudar na comunicação, né, também, às vezes, puxar a orelha do Anderson. Então, eu queria dizer que para os nossos eleitores jovens, vocês fiquem tranquilos, nossas eleitoras mulheres também, que ele nunca vai esquecer de vocês, tá bom? Porque tem eu aqui para puxar a orelha às vezes, tá bom? Queria dizer ao Dr. Rosinha e ao Vladimir que é uma honra estar com vocês numa live, que eu sou muito fã do Dr. Rosinha, que a gente, né, tem nossa família que acaba tendo muita proximidade com ele, né, desde sempre, né, Anderson? E aí acaba que a gente é todo mundo fã mesmo do senhor. Então, para mim é realmente uma honra de estar aqui numa live junto com vocês. E, enfim, acho que primeiramente eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, fazendo parte dessa campanha junto com o Vladimir. E eu apoio essas candidaturas aqui, principalmente não pelo fato dele ser meu irmão, acho que é muito além disso, porque é um ideal além, né, que é muito parecido com o meu, e que se não fosse, eu já quero deixar claro que se não fosse, eu não estaria apoiando e não votaria. Então, e aqui em casa a gente sempre deixa isso claro, sabe? Que independente se é da família ou não, se é amigo ou não, a gente vai apoiar pelo ideal da pessoa e pelas ideias e pelas propostas. Então, por mais que a maioria da equipe do Anderson, né, é família, amigo, enfim, acaba que a gente apoia pelo ideal em si e pelo objetivo que ele tem em si de poder levar essa candidatura jovem, essa fala de defesa das minorias, né, e eu estou aqui representando a juventude e as mulheres, né, os estudantes, enfim. E, enfim, eu agradeço de verdade por o Anderson ter colocado o nome dele.
à disposição, pelo Vladimir ter colocado o nome dele à disposição, para que a gente defenda candidaturas petistas e jovens, né? Inovadoras também para Pinhais. Acho que o que Pinhais precisa é realmente ser feliz de novo e realmente dessa inovação. Então, eu queria convidar todos que estão assistindo para interagirem mesmo aqui embaixo na live. Se quiserem, ao mesmo tempo que eu estou na live, eu estou acompanhando aí quem quer entrar, né? Assim como mandei para o Sérgio aí o nosso link. Então, quem quiser pode me procurar, enfim, ou mandar aí embaixo na live que eu estou acompanhando os comentários. E, enfim, acho que é isso. Interajam, acompanhem, compartilhem e curtam. E votem. Legal. Obrigado, Mariana. Aqui é um comentário também da companheira Inês. Parabéns, companheiros, pela live. Muito obrigado, Inês. Pinhais está bem representado por vocês. Precisamos de mudança. E aqui nosso amigo também, Edson Monzac. Grande Anderson, tamo junto. Isso aí, Edson. Grande abraço para você também. Sérgio, agora convido você também a falar um pouquinho para a gente, né, sobre essa experiência aí nossa, né, na campanha, né, o que você enxergou na nossa campanha também, para poder estar junto nessa caminhada, que é tão importante também ter você com a gente. Que bom, que bom. Preliminarmente, quero cumprimentar o companheiro Rosinha, que há muito não via. Como é que está, Rosinha? Tudo bem? Rosinha, trabalhamos juntos na época ainda, da Assembleia Legislativa, e estamos na militância há muito tempo do PT, né? Agora estamos aqui em Pinhais. Sim. Estão me ouvindo bem? Anderson? Sim. Tá ótimo. Agora estamos aqui em Pinhais, e faz pouco tempo que eu estou em Pinhais. Eu estava vindo da Zonal do Cajuru, onde que temos vários companheiros que estão saindo como candidatos também, ótimas pessoas. Tive a grata satisfação de conhecer vários companheiros aqui no diretório, e o Anderson foi um desses companheiros que eu conheci, e de imediato já teve uma empatia com o Anderson. Foi ótimo esse conhecimento. Então, Rosinha, primeiro um abraço para o Rosinha, que bom vê-lo aqui. Vladimir, eu tenho acompanhado a campanha do Vladimir. Obrigado, igualmente. Tem feito, e com muita propriedade. Meus parabéns. Eu fico arrepiado, eu fico aquela militância que fico curtindo várias vezes lá e mandando coraçãozinho lá de longe, e tô adorando. E tá deixando todo o pessoal lá embaixo, realmente. A tua postura, a tua clareza em colocar o plano de governo para o município de Pinhais está muito bom, está sendo a diferença entre os demais candidatos que estão por aí. Veja, o Anderson dele, Anderson, né? Você já está trazendo uma gana daquela militância que a gente tinha desde quando entrou no PT. Fala, nós entramos no PT para tentar mudanças, para fazer mudanças e promover, e tentar diminuir um pouco essa injustiça social que tem por aí. E o Anderson se colocou à frente de tudo isso, e interessante, normalmente eu nunca fui me engajar em campanha, ainda está no início, e o Anderson pode contar comigo a todo momento, e para a gente trabalhar junto. Tá? Um abraço a todos. Oi. Legal, Sérgio. Muito obrigado aí ao Sérgio também por essa fala, esse depoimento aí. Eu fico muito feliz aí também de saber que tem essa posso contar com você, né, para sempre, né, nessa nossa militância. Aqui tem mais uma vez o Edson, né, PT novamente em Pinhais, legal. E bom, quero
por enquanto ninguém entrou mais, né? Então já vou tomar a palavra aqui, né? Para falar um pouco mais sobre mim, sobre a nossa campanha, sobre a nossa candidatura. Talvez aqui tenham algumas pessoas assistindo ou vão assistir, pessoas que talvez não me conheçam. Eu sou professor, sou historiador, professor de história, sou servidor público municipal na cidade de Pinhais, desde 2013, e também sou escritor, né? Então escrevo poesia, crônica, enfim, assim como Rosinha agora é cronista também, né? Então a gente tem também essa veia artística aí, né? E a gente vem com uma proposta, uma militância, né, de muito tempo com relação à juventude, à área da cultura, também com o servidor público municipal, na educação, porque a gente precisa ter essas bandeiras como pontos de ligação, não só da gente com a comunidade, mas entre elas, né? Então, a juventude tem que estar interligada, porque é uma bandeira transversal, né? Como eu vi outro dia, né? Uma candidata lá no União Vitória, que eu ouvi ela falando uma frase assim: uma cidade boa para as mulheres é uma cidade boa para todos. Da mesma forma, uma cidade boa para as mulheres e os jovens, e os negros, e a população LGBT é também boa para todos, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, tem que ter esse pensamento, né, de que todos precisam estar felizes, todos precisam estar bem para que a cidade seja realmente boa e esteja caminhando bem. E isso passa, inevitavelmente, por uma boa escolha para prefeito e por uma boa escolha para vereador, né? Isso passa inevitavelmente por isso. E é por isso que a gente se colocou à disposição. É por isso que a gente se colocou como candidato. Tenho certeza que o Vladimir também compartilha desse sentimento quando se colocou para a prefeitura, né? E é por isso que eu me coloco como candidato a vereador, né, por Pinhais. Eu tenho 31 anos, nasci em 89, aqui ainda não era Pinhais, nem em 89, mas sempre morei aqui. Primeiro lá na Vila Tarumã, que hoje é o Estância Pinhais, depois aqui na Vargem Grande. Então, estou aqui há 25 anos, mais ou menos, só na Vargem Grande. Então, a gente tem algum tempo aí vivendo essa cidade, né? Vivendo o município de Pinhais. E não é vivendo no município, é vivendo o município, o que é muito mais profundo. Isso que é o mais importante a gente pensar, né? Que a gente não está só de passagem aqui, né? A gente tem que ter esse entrelaçamento, né, das nossas ações com a comunidade, com as associações, com os grupos que a gente pertence, com as classes, a educação, a cultura, enfim, né? Todas essas questões têm que estar interligadas. E também aqui estou construindo, né? Minha família, minha vida, né? Enquanto casado, pai de família também. Então, assim, a gente tem todos esses pontos também que são importantes, são parte construtora da nossa trajetória, né? Uma militância na igreja, dentro de grupos de jovens, fui também coordenador aqui na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que faz parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Faço parte também do movimento TLC, Treinamento de Liderança Cristã, de Curitiba, aqui no setor Pinhais. Então, a gente tem uma militância também nessa questão social, né, dentro da igreja, que dentro da igreja também tem uma discussão política, né? As decisões que a gente tem na igreja e em qualquer outro campo da sociedade
também são decisões, em certa medida, políticas. Dentro do serviço do trabalho na prefeitura, trabalhei já na questão da junta militar, no departamento de urbanismo e também no departamento de cultura, onde trabalho ainda, né? Então, a gente também conseguiu perceber algumas realidades diferentes dentro do próprio serviço público, inclusive, né? Necessidades, problemas, coisas boas também, soluções, enfim, que estão também dentro do serviço público. E por isso a gente precisa, inclusive, como uma das bandeiras, né, e que está no nosso plano de governo, né, inclusive do prefeito, lutar pelo plano de carreira dos servidores públicos, né, entre outras coisas. Nós temos também bandeiras aí, né, como a gente já fez várias conversas, inclusive com a professora Nancy, né, com relação a pautas feministas, né, pautas para a defesa das mulheres, defesa também da população negra, né, nós temos uma grande parceria também com o Fórum da Diversidade Étnico-Racial, também do Pinhais, que é muito importante, um espaço muito importante de discussão, de debate para essas pautas. Então, a gente tem essas bandeiras e essas lutas, né, que a gente vem travando há algum tempo e que quer levar isso também para a Câmara Municipal, para o debate, né, com a população. E em nenhum momento a gente tem feito, ou está fazendo, ou vai fazer essa discussão sozinho, né? Em nenhum momento a gente vai fazer isso de forma unilateral. É sempre na construção do discurso, do debate, né, da participação popular, é sempre nessa maneira. Porque é assim que eu aprendi a fazer política em casa, né, como mesmo o Rosinha lembrou, né, com meu pai, com a minha mãe, foi assim que a gente aprendeu em casa, foi assim que a gente aprendeu também na rua, fazendo campanha, né, com as várias campanhas que a gente participou, de vereador, de prefeito, de deputados, enfim. Foi assim que a gente sempre batalhou no movimento estudantil, seja em grêmio estudantil aqui do Colégio Matias Jacomel, né, que eu fui um dos fundadores, seja no Centro Acadêmico de História da Tuiuti, seja nas discussões, né, da igreja, né, enfim, discussão sindical que a gente participou também, da PP Sindicato, enfim, a gente sempre teve essas decisões e nunca foram de forma unilaterais, né, de forma individuais. Então, sempre foi uma construção coletiva e é dessa maneira que a gente quer também construir a nossa campanha e também o nosso mandato depois. Então, quero agradecer a todos que estão conosco até esse momento, que estão fazendo parte desse processo, que com certeza é por todos que estão nesse grupo, nessa caminhada que a gente está conseguindo chegar até aqui e que a gente vai conseguir ir muito mais longe, com toda certeza. Quero agradecer a minha família, a Juliana, minha esposa, né, a Beatriz também, que esteve aqui agora há pouco, vocês viram, né, a minha filha. Então, a gente quer agradecer muito, porque sem essas pessoas que estão com a gente não tem como continuar, né? Porque a gente, como eu sempre falo, eu não sou um candidato de mim mesmo, né? Acredito que também o Rosinha nunca foi um candidato de si mesmo, né? Assim como o Vladimir também não está como um projeto individual, pessoal. Não é isso que nos move, né? Não é isso que move o PT, né? Então, é isso que a gente também quer levar como uma representação, representatividade mais forte aí para a população, tá certo? Então, para isso, eu quero que a gente está fazendo esse nosso
essa nossa campanha, essa nossa live, agradecendo a todos, pedindo aí o voto, o apoio, a caminhada junto, né, para o 13013 do professor Anderson, para o 13 do investigador Dr. Vladimir, para que Pinhais seja mais sustentável, seja feliz de novo e que a gente possa fazer história nessa cidade. Tá certo? Muito obrigado. E agora a gente não acabou a live ainda, né? A gente vai agora com um bate-papo aí com o Vladimir, com o Sérgio, com a Mariana, com quem quiser, que tiver também interesse em entrar na live. Um bate-papo aí mais aberto aí pra gente, tá bom? Rosinha, quer falar alguma coisa? Sim, Vlad, sim, Anderson. Como eu disse que eu tinha que sair, quero só fazer mais um comentário, e aí eu saio. Sérgio, a pandemia, o isolamento social nos isolou mesmo. A gente não se vê mais pelas ruas, nada. Então, eu tenho feito várias lives, várias reuniões com videoconferência, e tenho visto companheiros e companheiras que às vezes faz um ano que eu não enxergo, que eu não vejo pessoalmente. E tenho ficado muito feliz por isso, muito contente, porque se estamos numa live, estamos numa videoconferência, significa que estamos bem, que estamos dispostos a lutar. Eu quero só fazer um comentário, porque o Vladimir, o Anderson e eu, nós somos servidores públicos, não sei se mais alguém, mas nós somos. Acho que o Sérgio também é, né, Sérgio? E também, professor atualmente. Ultimamente no Brasil, aliás, ultimamente não, sempre no Brasil, tem uma campanha contra servidor público, como se fosse alguém que não trabalhasse. Sem olhar o aspecto eu que sou médico, da Prefeitura de Curitiba, aposentado como médico, que as pessoas olham para mim e falam, esse cara está bem de vida, se aposentou como deputado. Não. Me aposentei como funcionário público da Prefeitura Municipal de Curitiba, como médico. Não existe o Sistema Único de Saúde, o SUS, sem servidor e servidora públicos. São os profissionais do serviço público que garantem o Sistema Único de Saúde. Então, a hora que você começa a terceirizar esse serviço, a privatizar, o serviço público perde qualidade. Não há, no Brasil, pronto-socorro público que não seja pelo SUS. Não há. As pessoas têm que entender isso. Qualquer pessoa que é recolhida inconsciente após um acidente de trânsito ou um desmaio na rua, qualquer coisa, ninguém vai perguntar se tem plano de saúde, até porque ele não está falando, essa pessoa não está falando. Vai direto ao sistema público de saúde, ao SUS. Seja pelo SAMU, seja pelo SEAT, seja por particular. E lá é o serviço público. Geralmente, você pega o hospital de clínica, é tudo funcionário público. Então, a pessoa tem que entender isso. O Hospital do Trabalhador aqui de Curitiba também é de servidor público. É um hospital público de servidor público. Você pega a educação, as universidades públicas, as universidades federais, as estaduais, a rede pública dos municípios e do Estado. Se o ensino não é de boa qualidade, não é o profissional que é o culpado ou a culpada. É o governo do Estado que faz tudo para destruir a educação pública. Tudo. Tudo que ele pode, o governo faz. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, é importante ter um prefeito que defenda o serviço público. Ao defender o serviço público, automaticamente ele está defendendo um serviço de qualidade. E aí, eu defendo um serviço de qualidade, ele defende os servidores e as servidoras públicas. É importante ter na Câmara de Vereadores alguém que tenha consciência do serviço público. Aqui em Curitiba mesmo, a gente só tem uma vereadora que tem a consciência do serviço público, que é a professora Josete, que tem consciência, que luta o tempo todo na defesa do serviço público. Não estou falando do servidor público. É que ao defender o serviço público, você está defendendo automaticamente o servidor e a servidora pública.
Então, é importante isso. Então, só fazer essa reflexão. E um abraço para a Mariana, né, Mariana? As crianças vão crescendo, né? A gente vai... quando eu trabalhava na pediatria, eu não memorizava a fisionomia da criança, que a criança muda. Eu sempre memorizei a fisionomia da mãe e do pai, daquela pessoa que levava a criança. Aí eu reconhecia pela fisionomia dos adultos, que a criança pega, ela vai crescendo. Então, muda a fisionomia. E aí está aí a Mariana, né? Mais uma das crianças que eu conhecia, daí, então. Aí, que eu conheço, que agora não é mais criança, conhecia porque era criança, agora é adulto. Você me cruza na rua. Essa semana recebi uma mensagem no Facebook. Oi, doutor Rosinha, lembra de mim? Eu sou o pai do fulano que eu levava. Eu não lembrava nem do pai nem da criança. A gente levava lá no teu consultório, né? E ele não mandou a foto, eu só perguntava se eu lembrava. Eu sou melhor fisionomista do que no nome. Eu tenho a fisionomia da pessoa e não tenho o nome na língua, na cabeça. A fisionomia eu tenho. O nome, aí a Marta, minha mulher, diz assim, eu não sei como é que você ganha voto, você não sabe o nome de ninguém na rua. Eu digo, mas eu conheço, só que a pessoa, eu não consigo tratar pelo nome. Então, muito obrigado aí, dá licença, né? Como eu falei que eu ia sair. Muita força, abraço, bom rever aí o Sérgio, a Laninha Mariana, que era pequena. Então, abraço para vocês e boa campanha e estou à disposição. E até breve. Obrigada. Obrigado, Rosinha. E fica à vontade também para sair aí, fica tranquilo. Enquanto isso, a gente vai aqui mostrando mais companheiros aqui, ó, a Solange Leite, a companheira Solange, sucesso na caminhada, Anderson, muito obrigado, Solange, um abraço aí para você. Davi aqui, co-investigador Vladimir e professor Anderson, cidade Berço das Águas, em boas mãos. Aqui a Nancy, perfeito, Rosinha, a defesa do serviço público é essencial. Muito bom. Campanha com apoios importantes, uma excelente escolha. Vladimir e Anderson, pessoas preparadas, compromissadas com educação, saúde, cultura, meio ambiente, políticas para igualdade de gênero. Pinhais só tem a ganhar. Muito bem. E aí, agora a gente está chegando em 1 hora de live, né? Se vocês quiserem aí também fazer, Sérgio, principalmente, que não fizemos nenhuma live aí juntos, né? Vladimir também. Se quiserem aí fazer alguma... Anderson. Oi? Aproveitando, já me coloco à disposição. Eu sou um pouco avesso à live, eu morro de vergonha, né? Eu tenho muita vergonha. Não, apesar que daí que eu dou aula, eu advogo também, e eu tenho que sair daqui a pouquinho, porque eu vou na delegacia resolver um problema lá, mas já me coloco à disposição para a data que você marcar, para a gente conversar, fazer um pouco do histórico do PT em Curitiba, nas cidades que fazem o entorno de Curitiba também, desde a fundação da CUT, do Diese, a gente pode trabalhar toda essa questão e da importância, como o doutor Rosinha colocou, da importância do SUS, que que nós temos que lutar e brigar de forma intransigente que não acabe com o serviço público. O pessoal não sabe da importância do Sistema Único de Saúde para a gente, não só o Sistema Único, como todas as instituições, que nós temos que defendê-las de forma intransigente. Depredar, acabar com todas essas instituições. Vladimir, eu desejo sempre o sucesso. Você me chamar, eu sou um dos militantes número 1, eu estou à disposição toda hora, grita aí que eu deixo tudo. O Anderson já sabe que eu estou me separando um pouco das minhas aulas à distância, então eu vou poder ficar mais na campanha, mais com dedicação quase exclusiva. Mariana, eu conheci agora, um abraço, Mariana, para você também, e estou à disposição sempre, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou ter que sair também. Tá bom, beleza.
Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Aqui aproveitar a Elsa. Legal, Elsa, estamos muito bem representados. Muito obrigado, Elsa. Vladimir, não sei se a Mariana quer falar alguma coisa com relação ao que o Sérgio ou a Rosinha falaram. Não? Tá tranquilo? Não, por enquanto estamos aí. Vladimir, o que... Oi, diga, Vladimir. Anderson. Pode? Oi, assim, não sei exatamente qual seria a sua pergunta, mas eu queria tocar num assunto que é de importância a todos nós, sejamos servidores públicos ou usuários dos servidores, usuários da atividade da administração pública, e eu queria dizer que o Partido dos Trabalhadores e a nossa proposta para o município de Pinhais é totalmente contrária à reforma administrativa que vem sendo colocada em jogo, né? Então, esse jogo de colocar o servidor como alguém que não possui méritos, que possui baixo desempenho, é totalmente mentirosa essa posição. E a nossa proposta é reforçar a administração pública, profissionalizar cada vez mais a administração pública, garantir que as políticas públicas elas sejam integradas, que elas tenham melhores resultados, elas serão avaliadas, todos os projetos e programas serão avaliados, o resultado e o desempenho deles, e a participação dos usuários é fundamental, todas as pessoas, todos os stakeholders que colaboram direta ou diretamente com a administração pública, sejam os prestadores de serviço para o Estado, seja o cidadão, seja a cidadã, sejam pessoas que às vezes não conseguiram completar juridicamente a sua cidadania, mas que estão no Brasil, nosso apoio pleno, e se depender da administração de Pinhais, todos os estrangeiros apátridas, eles também são considerados cidadãos em Pinhais. E as nossas políticas, elas são políticas de acolhimento, elas são políticas de reconhecimento. E sem um servidor público profissional, isso fica impossível. O que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com Pinhais, se não apostar no Partido dos Trabalhadores para refrear esse absurdo, nós vamos voltar para modelos de administração pública parecido com as Repúblicas das Bananas ou com modelos autoritários de estados africanos que praticamente destruíram toda a burocracia e inviabilizaram toda e qualquer forma de desenvolvimento, inviabilizaram toda e qualquer forma de proteção ao meio ambiente, inviabilizaram todas as formas de organização do Estado, inclusive para produzir o empreendedorismo. Sem Estado não existe mercado. Sem Estado não existe sociedade civil livre do sofrimento e da violência do mercado e da violência, inclusive, do próprio Estado autoritário. Quando se desconstrói a burocracia racional, legal, acolhedora, você estabelece o fortalecimento apenas dos quadros policialescos, militarizados e que inviabilizam toda e qualquer forma de participação social. Nesse sentido, a proposta do Partido dos Trabalhadores em Pinhais, baseado na sustentabilidade, é para trazer as pessoas para junto da administração, conversar com as pessoas, ter muita transparência sobre a aplicação de recursos e garantir que todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade, todos sejam felizes, que vocês não precisem buscar no mercado ou não precisem buscar favores para vereadores ou para gabinetes. Todos com cidadãos, com o seu RG ou com o seu documento, serão atendidos pelo Estado. E se não tiver documento, nós vamos providenciar para que você seja um cidadão em pleno, em todas as diretrizes que os direitos humanos e os direitos sociais assim o permitirem. Muito bom, Vladimir. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer era justamente no sentido do serviço público, que era o assunto que a gente estava tratando, né? Isso. E aí você adiantou, né? Justamente falando sobre essa questão da defesa. Telepatia. Exatamente. Quero dar uma boa noite muito especial aqui para o Ricardo Prado. Aqui, boa noite, Ricardo. Ele é um grande amigo aqui, também daqueles que me conhecem de pequeno. Foi meu catequista,
aqui na Capela Perpétua Socorro, trabalhamos juntos na infância missionária, né? Então, cantamos juntos na igreja, fizemos aí bastante coisa junto aí. A Solange também dando mais um alô. Aqui o Ricardo mandou um textão aqui pra gente, vamos ver aqui o que ele mandou. Temos hoje uma campanha em tempos difíceis, pois as pessoas estão muito agressivas em questão à política. Então, como ter garantias que novos candidatos, ao entrarem para a prefeitura, tanto o prefeito quanto o vereador, não será como o de sempre? Eu, particularmente, creio que precisa renovação, retirando os que estão e não se podem reeleger. Então, quanto à nova gestão, o que podemos ter certeza de que seja feito pela nossa cidade? Olha aí, ó, o Super Ricardo aí, colocando nesse comentário essa pergunta para nós aí, Vladimir. Quiser comentar? Gostaria de agradecer o comentário, né, do Ricardo e dizer o seguinte: é impensável que servidores públicos de carreira apostem, se filiem e sejam candidatos por partidos de direita. É você apostar e você fortalecer todas as ações contra si mesmo e contra o Estado democrático de direito, né? Então, não se pode, é inconcebível uma coisa dessas. Da mesma forma que é inconcebível as pessoas fingirem que a atual administração, que atualmente é gerenciado na prefeitura pelo grupo Marli, Paulino e Luizão, vão fazer mudanças estruturais. Eles não vão fazer. O que eles vão fazer é continuar a cartilha da maldade contra a administração pública, privatizar, reduzir a qualidade, terceirizar. Cada vez que você terceiriza, você perde o controle estratégico do Estado. Eles não têm responsabilidade nenhuma, inclusive porque em 2017 foi a marca de como que o neoliberalismo é mau e perverso para as pessoas, servidores públicos e usuários. Essa administração que aí está vem fazendo uma defesa da violação de todos os direitos sociais, a começar pela representação que tem tido sobre essa política de congelamento de salários. Ela também vem passando por uma construção de um hospital que não existe, né, como se fosse um mágico de Oz. Ele coloca a varinha e aparece um hospital num terreno baldio. Ele mostra um terreno baldio dizendo que ele tem um hospital. Parece que o rei está nu, sabe? Quando o rei passa na cidade dizendo que a roupa é maravilhosa, só as pessoas inteligentes enxergam, aí vem uma criança e diz, olha, o rei está nu. É exatamente isso. Essa administração é do rei pelado, que não tem vergonha na cara, que mente descaradamente. A mesma coisa a gente vê essa atual administração, juntamente com o governo Ratinho, com o governo perverso, que violou os direitos sociais, que violou os direitos dos servidores públicos, que se colocou, inclusive, pela democracia, contra a democracia nas escolas, querendo colocar intervenção militar, colocando, inclusive, o aparato, e nós não podemos esquecer que a administração do Ratinho é a continuidade do Beto Richa, que surrou os professores, e esse mesmo administração, juntamente com a Marli, foi lá no Bonilau e lá, inaugurando uma obra abandonada do governo Richa. Esse é o absurdo, gente. Quando eles inauguram obras que não existem, eles inauguram obras abandonadas. Como é que vocês vão entregar o voto para esse tipo de grupo político que não tem comprometimento com a cidade, que não tem comprometimento com o meio ambiente, faz empréstimos um período que antecedeu as campanhas eleitorais para fazer calçadas, sem nenhuma forma de planejamento, uma calçada a toque de caixa, mal feita, sem arborização, sem considerar os problemas estruturais da sociedade, inclusive, o sistema de saúde é um sistema extremamente fragilizado. Lembrando que essa administração foi, a partir do momento que apoiou o governo federal e o governo estadual, foram contra mais médicos. Então, a mesma administração que hoje fala que está preocupada com a saúde, apoiou o fim dos mais médicos, tiraram 13 médicos da nossa cidade. Portanto, gente, no dia 15 de novembro é dia de vocês apostarem de quem está do lado do povo. É o número 13, investigador Vladimir e professor Anderson, número 13013. Obrigado. Legal, Vladimir. Aqui
João Lourenço, boa sorte para os candidatos. O Ricardo dando um oi para a Mariana. A Inês aqui falando que o candidato Vladimir é muito preparado, currículo invejável, que toda a família aí está junto e que ela recomenda, né, e fala da renovação para a nossa cidade. Ó, o Ricardo gostou da sua resposta aí, Vladimir. Ó, parabéns, Vladimir. A Nancy, sucesso, contem comigo. Anderson é a renovação, o Ricardo disse. Então, assim, só para comentar também o que o Ricardo colocou, né? Além de tudo isso que o Vladimir falou e que a gente concorda, tem também alguns aspectos que o Ricardo comentou que são importantes a gente colocar também. Porque uma coisa ele fala ali da questão dos tempos difíceis, né? Que as pessoas estão muito agressivas com relação à política, né? Desacreditadas, né, com a política. Porém, é só através da política que a gente vai conseguir as alterações, as mudanças, as melhorias que nós precisamos, né? Então, para a cidade, para o país ficar melhor, o Estado tem que ficar melhor. Para o Estado ficar melhor, a cidade tem que ficar melhor. Então, porque a gente mora na cidade, né? Não moramos no país, não existe o cidadão do país, né? A gente tem um cidadão da cidade. Então, a gente precisa pensar nisso, né? E essa questão da garantia dos candidatos, né? Se reelegerem, enfim, a gente tem como experiência, né? Que é só a gente analisar os mandatos, enfim, de que principalmente na questão de prefeito, né, de governador, de presidente, geralmente o primeiro mandato é excelente, né, ou muito bom, né? O segundo mandato, pelo menos ele consegue fazer tudo aquilo. O segundo mandato já não tem a mesma eficiência, a mesma força que o primeiro, né? Pode até ser bom também, mas não tem a mesma eficiência, a mesma força. Ele cai um pouco. A tendência sempre é essa, pelo menos isso é histórico, né? Na questão histórica. Há alguns casos diferentes que mostram que melhorou, ou que ficou igual, né? Mas a tendência histórica é essa. E para vereador, aí é uma conta um pouco diferente, porque aí depende de muitas circunstâncias, na verdade, né? Depende dos apoios, da inserção que o vereador vai ter na comunidade, se a comunidade realmente entendeu o trabalho, se está junto no trabalho, né? Porque se você tem um trabalho integrado, que é a nossa proposta, um mandato coletivo, participativo, né? Que é esse jeito petista de legislar, dificilmente você vai ter um mandato ruim, né? Então, não tem possibilidade de você ter um mandato ruim se você está junto com a população trabalhando, né? Se a população é que tem o poder de decisão dentro da sua da nossa discussão, do nosso debate. Então, isso é importantíssimo a gente também frisar, né? E quando a gente está falando isso, não é, Ricardo, sabe, né? E várias pessoas que estão aqui nos acompanhando sabem, né? Que não é da boca para fora que a gente está falando, né? Que é algo que realmente a gente acredita, que a gente está levando, que a gente quer levar para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, para a nossa cidade de Pinhais. Tá? Aqui também tem a Nancy, né, dizendo, contem comigo, legal, obrigado. Anderson é renovação. A Francisca, dando uma boa noite aí, companheira Francisca, legal, que está nos acompanhando. E a Solange aqui, né, vamos votar no 13 para a Prefeitura, vamos votar no 13013 para vereador. Mariana, quer comentar alguma coisa, algum ponto específico para o Vladimir ou para mim, enfim, que você acha interessante a gente comentar? Então, na verdade, vocês tocaram em pontos muito importantes, né? Que com certeza não poderia deixar passar batido nessa live de lançamento de campanha. E acho que a minha preocupação
e agora eu me coloco como eleitora, como, né, eleitora de vocês, ou possível eleitora, enfim, me coloco assim agora, não como apoiadora, nem como petista em si, tá bom? Então, acho que uma coisa que vou fazer a vez aí de algumas pessoas que estão assistindo nós. Então, eu queria perguntar a vocês e pedir para vocês falarem um pouco sobre as políticas com relação as políticas que vocês pretendem ou gostariam que fossem implantadas, e eu coloco gostariam ou pretendem, né? Porque o Anderson, como vereador, ele não consegue fazer nada sozinho, né? Então, isso é importante a gente ter na nossa mente, assim. Ele pode lutar por isso, mas sozinho ele não vai conseguir. Então, assim, se a gente votar e, né, votar no Vladimir e votar nos dois, a gente consegue alguma coisa. Mas então, vamos lá. Primeiro, acho que a gente pode começar com um assunto em alta, né? A questão da saúde, e que o próprio Dr. Rosinha comentou anteriormente aí, com relação a isso, sobre a questão do SUS e tudo mais, né? Que a gente vê muitas coisas precárias agora no nosso município, querendo ou não. Cada bairro acaba tendo sua precariedade, acaba tendo a sua dificuldade. E aí eu queria expor isso, e, né, acabei de ver aqui que a Solange colocou sobre o plano de governo, né, a plataforma do nosso plano de governo, já deixar claro aí para todo mundo que quem quiser opinar, quem quiser ver o que está acontecendo, pode ir lá. Mas, enfim, por favor, comentem um pouco sobre a questão da saúde, né, do nosso município, dos nossos munícipes, da nossa saúde, inclusive. É isso. Escolham aí quem começa. Então daí eu vou começar. Então, realmente, né, a saúde é um ponto importantíssimo para a gente debater, principalmente porque é o momento que estamos vivendo, né? Que é um momento bem complicado na área da saúde, né? E aí a gente vê aqui a Solange comentando sobre o plano de governo, a plataforma, né? Que realmente a gente tem uma plataforma colaborativa, que a população pode colaborar com o plano de governo, que daqui a pouco eu coloco ali para todo mundo anotar e entrar também. Mas na saúde, a Mariana lembrou bem, né, que também são realidades específicas em cada bairro, em cada unidade de saúde, em cada território. E a gente tem algumas deficiências, assim, que são situações até mesmo que antes eram boas e que foram meio que deixadas de lado e que acabou ficando ruim de novo. E que outras têm muito a ver também com políticas estaduais e políticas federais. E que, sim, fazem muita diferença no município. Então, tem muita gente que fala, por que você está falando do Bolsonaro? Por que você está falando... Até nem devia ter falado o nome dele, né? Por que você está falando do governo federal, do governo estadual, se a gente está aqui falando de prefeitura? Porque as ações tomadas lá, elas refletem diretamente aqui. Né? Como o Vladimir mesmo lembrou agora há pouco, os Mais Médicos. Nós tínhamos 13 vagas do Mais Médicos em Pinhais. Né? Ou seja, assim que acabou o programa, perdemos 13 médicos na cidade, que poderia ter o que poderia ter um outro significado para esse enfrentamento que nós estamos tendo com relação à pandemia, por exemplo. Né? Então, a gente tem ações que refletem diretamente nos nossos bairros, nas nossas comunidades. Então, dentro da saúde, a gente também tem alguma experiência. Minha mãe é técnica de enfermagem, a gente acompanha alguma coisa com relação a isso. Meu pai é conselheiro de saúde também há 16 anos, mais ou menos. Então, a gente
sabe um pouco, né, da realidade, né, que estamos vivendo. E aí a gente percebe que a gente precisa melhorar e ampliar os atendimentos, o acesso, principalmente ao atendimento, nas de especialidades médicas, né? Neurologista, a questão de otorrinolaringologia, fonoaudiologia, várias especialidades que nós precisamos, né? Ginecologia, né? Principalmente aí na questão da saúde da mulher, que a gente também tem aí já propostas também nessa área. Então, a gente precisa melhorar e ampliar isso. E ver também, inclusive, outras maneiras até alternativas de trabalhar com a questão da saúde, e que está no nosso plano de governo também, né? Maneiras alternativas fora dessas tradicionais que a gente tem, né? Que podem ser utilizadas tranquilamente para tratar doenças ou mesmo por questões preventivas, né? Porque a saúde não pode ser apenas um caso especificamente da Secretaria de Saúde e um caso especificamente, né, de tratar a doença, né? Nós precisamos pensar que estamos lidando com pessoas, e as pessoas é que são importantes, né? E toda a sua plenitude, vamos dizer assim, né? A gente também precisa de pensar as as formas mais humanizadas das unidades de saúde tratar também as pessoas. As unidades de saúde precisam ter um tratamento aí no mínimo, com uma integração com psicólogo, com assistente social, integradas as equipes, porque senão você não consegue ter o olhar completo, né, integral daquela situação, né? Às vezes aquela doença ela tem uma origem que está lá na questão psicológica ou que está lá na situação social daquela família, enfim, tem várias circunstâncias que a gente precisa levar em consideração nessa questão da saúde, né? Então, a gente quer levar essa discussão, quer levar essas propostas também para a Câmara Municipal. Antes de passar para o Vladimir responder sobre saúde, né, falar aqui do Ricardo, né, comentando que viu eu e a Mariana crianças, né, e como é legal ver a gente tão seguro no que está falando. Parabéns para vocês, formam um belo time. Legal, muito obrigado, Ricardo. Pode ter certeza que você também já faz parte desse time aqui. Então, a Solange aqui, ó, falando que para a saúde pública em Pinhais, vamos votar Vladimir Anderson e vamos mudar com vários vereadores. Saúde pública, política para garantir o SUS. Legal. Vladimir, comente aí, por favor, para a gente sobre a saúde que a Mariana levantou aí. Microfone. A primeira defesa que o Partido dos Trabalhadores faz nacionalmente é uma bandeira universal da defesa da universalização do Sistema Único de Saúde. Nós defendemos o SUS. Sempre foi a bandeira do Partido dos Trabalhadores, desde a Constituição de 88, na Constituinte de 86, o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma defesa muito ética. Enquanto que os governos militares achavam que a saúde era apenas direito às pessoas que tinham, a saúde pública era apenas para as pessoas que tinham a carteira registrada, o Partido dos Trabalhadores diz que é um direito da cidadania. Então, esse foi o primeiro pressuposto que o nosso partido fez. Lembrando que também o SAMU, né, ele é uma concepção que foi universalizada pelo Partido dos Trabalhadores. Mas muito mais do que isso, muito mais do que saudosismo ao passado, nós temos uma agenda positiva para a saúde no município de Pinhais. Ela está estritamente integrada ao conceito de políticas intersetoriais, porque a saúde e a assistência social, elas têm que andar como um relógio, extremamente ajustada. Então, políticas, ações preventivas de saúde serão feitas nas escolas, e ações que forem diagnosticadas no primeiro momento
pela assistência social, que observar que precisa de alguma forma de assistência médica ou acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, nós vamos tentar fazer com que a administração ela ocorra de forma mais rápida e mais efetiva possível. E para que isso ocorra, nós vamos desenvolver sistemas informacionais. Primeiramente, usando aplicativos e melhorando o próprio sistema de gestão da informação da prefeitura, que é extremamente ruim. Vários procedimentos internos ainda usam papel, não usam protocolos integrados, e isso tem dificultado muito as ações. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas recebem papel e não sabem o que fazer. Então, nós precisamos melhorar isso. Nós temos dentro do nosso projeto de administração um setor que vai cuidar apenas de integração entre as políticas públicas. Ainda no campo de sustentabilidade, nós temos uma proposta que é dentro de um conceito de sustentabilidade e defesa da agroecologia, nós vamos fazer também as farmácias vivas. As farmácias vivas é um projeto do Partido dos Trabalhadores que vai ocorrer nos espaços da administração pública, nos espaços, nos equipamentos urbanos, sejam nas escolas, sejam nas unidades de saúde, sejam nas comunidades ecológicas, que é o projeto de habitação que nós temos para preservar o meio ambiente e defender as nossas águas contra a especulação imobiliária poluente e defender as nossas águas e nossos recursos naturais contra ações de poluição. Então, nós temos uma proposta para esse segmento, que é uma política extremamente preventiva, além da medicina tradicional alopática, que será efetivamente uma defesa muito importante. Nós vamos fortalecer o sistema de atendimento do Sistema Único de Saúde, mas, paralelamente, nós vamos reforçar os PICs, que é exatamente essa proposta dos PICs, né, que vai fazer com que a rede, né, ela permita um melhor funcionamento. E aí, dentro desse conceito de políticas preventivas e complementares, nós vamos fortalecer os cursos que favoreçam não só a prevenção, mas produzindo bem-estar social. Então, nós teremos conjugado a todas as unidades de saúde, vamos fortalecer e ampliar práticas de yoga, acupuntura, prática de fitoterapia, vamos fazer danças, etc. E isso também vai estar integrado, né, com a defesa da saúde mental. Hoje são mais de 11 milhões de pessoas que sofrem alguma forma de transtorno. Nós vamos nos preocupar em fortalecer também uma política de saúde ambiental, saúde mental. E nesse caso, a ação que nós vamos fazer também é uma ação muito integrada com assistência social, para que a gente também possa fazer com que as pessoas se sintam melhores, para que as pessoas sejam integradas e sejam tratadas não apenas de uma forma generalizada pelo Sistema Único de Saúde, mas também de acordo com as suas especificidades, né? Então, a nossa preocupação é sempre uma preocupação de fazer a defesa, né, e a proteção da pessoa dentro de um conceito de estado de bem-estar social. É inconcebível, é inimaginável ter uma cidade do tamanho da nossa cidade, que tem 132 mil pessoas, com recursos, que movimenta recursos da ordem de 3 bilhões, considerando o PIB da nossa cidade, que tem um orçamento de 430 milhões, mas que tem uma preocupação tão esvaziada com a segurança pública. Nós não vemos hoje na propaganda da administração atual, filmando as pessoas no atendimento do Sistema Único de Saúde, elas não ouvem. Se pegar as pessoas na rua, elas não conseguem pegar um depoimento verdadeiro, a não ser aquelas pessoas que têm um vínculo fisiológico com a administração e estão fazendo a defesa dos seus cargos. Lembrando que a nossa administração, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, também é fortalecer o papel dos servidores públicos de carreira, e necessariamente abrir os concursos para atender as necessidades que são mais urgentes. Faremos um portal de transparência para identificar quantas consultas foram atendidas e quais são as unidades de saúde que vamos atender nesse enfrentamento. Lembrando que o Covid, ele está presente, mas logo nós vamos superar essa etapa.
mas nós vamos retomar o conceito de saúde integral a todas as pessoas, né, aos idosos, às crianças, aos adolescentes, a saúde das mulheres, lembrando que nós estamos no outubro, né, que é esse outubro, que é um mês extremamente importante para que a gente possa fazer o combate ao câncer de mama. E aí nós vamos fazer esse mês, que é o mês de construção de consciência, mas ele estará presente em todos os meses do ano. Tá? Anderson, com a palavra. Isso aí. Isso Legal, aí. Vladimir. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta também, Mariana. 1h30 já de live. Quando a gente tem uma boa conversa, a gente não vê passar a hora, né, Vladimir? Então, não sei. Mariana, tem mais alguma questão para a gente ou podemos encaminhando aqui? Como eu falei, eu estou fazendo o papel do eleitor aqui, né? Então, então a gente pergunta mesmo. E assim, eu toquei no assunto da saúde aqui por conta de eu saber dos anseios aí, né? De nesse momento tão caótico e tão preocupante para todo mundo, acaba sendo o que vocês mais vão ouvir nas ruas e nas redes sociais. Querendo ou não, é essa a preocupação das pessoas. E aí, agora eu queria tentar trazer uma... E eu juro que é a última pergunta, que daí a gente finaliza para não ficar muito grande essa live, beleza? E aí, o pessoal que quiser mais, procurem o Vladimir nas redes dele, procurem o Anderson nas redes dele e vão atrás para realmente perguntar. Acho que não só os dois, mas para todos os candidatos aí, se vocês têm dúvidas ou sei lá, mas que vocês vão atrás mesmo de perguntar e né, trazerem essas coisas. E entendam que, assim, só vai ser possível fazer tudo isso que eles estão falando e estão trazendo, tudo isso que é massa, é bonito de a gente escutar, né? Só vai ser possível se a gente saber em quem votar, tá bom? Então, já sabem, 13. Enfim, pergunta me digam quais seriam a importância, o encaminhamento, as políticas, né, as ideias que vocês têm para melhorar a vida aí dos nossos jovens na nossa cidade, tá bom? E eu queria só deixar claro para o pessoal que essas perguntas que eu estou fazendo, eu realmente não passei para eles antes, então não foi combinado. Os dois estão aí para, né, não me deixarem mentir, então realmente não foi combinado, estou soltando as perguntas aqui, nem eu escrevi as perguntas, então realmente está sendo perguntas que eu estou fazendo na hora, tá? Beleza. Só aqui, então, o Alcique, né, o nosso pai aqui falando no orgulho de fazer campanha para vocês, uma vitória, e dizendo aqui que a minha mãe, ela está orgulhosa dos filhos que tem, ó, legal. Obrigado. Obrigada. Bom, então a gente vai procurar ser mais sucinto, né? Porque mais de 1h30 de live, então o pessoal já começa a cansar já, né, Vladimir? Sim, exatamente. Então, assim, a juventude, né? É um dos carro-chefes, vamos dizer assim, da nossa campanha, da nossa pauta, né? Inclusive, eu faço parte do movimento Representa, que é um movimento do Partido dos Trabalhadores, que busca formar lideranças jovens não só para disputar as eleições, mas também para ocupar os espaços de liderança na sociedade, né? E também dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, o movimento Representa justamente para isso, para trazer as pautas da juventude para serem discutidas realmente, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, historicamente, tem a proposta do orçamento participativo, o que é diferente de audiências públicas que acontecem hoje, né? É um orçamento em que realmente a população tem o poder de decisão e que aquilo que a população define realmente acontece, no valor e no jeito que a população define. E dentro desse orçamento participativo, existem também várias iniciativas
que é uma proposta que nossa campanha está levando, que é o orçamento participativo da juventude, onde a juventude vai poder propor as ações, propor também a questão dos valores, da quantidade, enfim, tudo relacionado ao orçamento para a juventude. Nós temos uma outra questão que é o emprego, a geração de emprego, de renda para o jovem, que, principalmente, como o Rosinha mesmo falou no começo da live, são 63 milhões de desempregados no Brasil. Uma grande parcela deles são jovens, né? Então, a gente precisa também ter esse olhar. E a gente propõe uma integração maior entre as empresas de Pinhais com as instituições de ensino, sejam elas de quaisquer níveis, para que tenha um incentivo, né, um fortalecimento aí na questão da formação do jovem e, consequentemente, a geração do emprego para o jovem de Pinhais. Então, a gente também tem essa proposta, né? E junto a isso, a gente tem aí, claro, depende de várias circunstâncias, depende também de questão de leis, né, enfim, serem aprovadas, né, de estudo, financeiro, inclusive, mas é uma ideia que a gente pesquisou e que existem já em outros municípios, que é um incentivo fiscal para a contratação de jovens de Pinhais, né? Então, para que as empresas possam ter vantagens quando forem contratar jovens, né, para suas empresas e jovens de Pinhais. Então, a gente também está levando essa proposta, é claro, como eu disse, precisa de estudo de viabilidade, estudo financeiro, enfim, mas é uma proposta que ela já existe em vários municípios e, por que não, tentar trazer algo nesse sentido, né, também para Pinhais, né? Sem falar das ações que já existem no municípios e que podem ser melhor utilizadas, melhor trabalhadas, como, por exemplo, o Centro da Juventude, né, que, por exemplo, não abraça toda a faixa etária do jovem, né? Ela pega muito mais os adolescentes do que o jovem adulto, que a gente chama, né? O jovem adulto, que é até os 29 anos. A gente precisa ter políticas também para esse jovem. Vladimir. Bom, Anderson, eu acho que você fez uma boa cobertura do nosso programa, né? Então realmente você demonstra que é um candidato bem preparado e está representando um segmento importante da nossa população em Pinhais. Hoje, nós temos aí uma grande fatia de eleitores, são quase 13 mil eleitores na faixa ali dos 16 até os 24 anos, e aí é fundamental que nós tenhamos programas para essa juventude. Esse programa ele vai perpassar necessariamente por várias ações. Nas escolas, nós temos que fazer programas específicos para a saúde vinculados à juventude, fortalecer as políticas de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis, que vai ser uma das bandeiras dentro daquele conceito de intersetorialidade que está dentro do nosso programa de governo. Também nós temos ações de fomentar o empreendedorismo jovem, inclusive aquela política de microcrédito que nós estabelecemos, nosso programa de juventude, é realmente para dar essa potencialidade à juventude. E à medida que nós fortalecermos isso, nós vamos retomar, né, uma política de aperfeiçoamento, treinamento e profissionalização contínua dessa juventude, que realmente na verdade, eles são muito mais preparados do que a minha geração. Minha geração é uma geração ainda da TV de tubo, preto e branco. Eu só fui conhecer TV colorida e computador muito tempo depois, né? Vocês, jovens de hoje, já nascem com celular, com smartphone. Então, é muito difícil para mim, por exemplo, acompanhar a juventude. Mas ela já tem esse perfil, já são empreendedores naturalmente desde criança.
Então, nós vamos fazer vários programas para fortalecer essa potencialidade e eu diria, essa competência natural que as crianças e os jovens já têm. À medida que eles vão se tornando jovens e vão crescendo no mercado do trabalho, nós vamos trabalhar. E, certamente, eles vão fazer parte de um novo tipo de empreendedorismo que não pertence ao perfil dos velhos empreendedores, né? Às vezes, os velhos empreendedores são velhos e rançosos, e às vezes têm mentalidade escravista, não sendo todos, mas muitas vezes é comum, e os jovens não conseguem se adaptar. Ele ganha metas na empresa, ele cumpre rapidamente, ele entra em tédio. Então, o que nós precisamos é fazer novos empreendimentos para que essa juventude também floresça. E construir em Pinhais um grande parque tecnológico para que as pessoas possam criar novas formas de empreendimento. É inimaginável com uma cidade que Pinhais, que é uma cidade que tem uma área de preservação ambiental e não tenha 0 centavos em programa de ciência e tecnologia. Não tem uma secretaria para investir nisso. Se você não investe em ciência e tecnologia, você não cria parques tecnológicos e você não cria políticas de empreendedorismo que sejam sérias, que não fiquem enganando as pessoas como decorrendo na atual administração. Então, nós precisamos fortalecer isso e acreditar na juventude, não precisa de nada mais. Há vários grupos de jovens, grupos culturais que são espalhados pelas cidades e que têm o geriza da administração. Diz, não, nós não queremos receber recursos do município, porque senão eles já vêm aqui querendo que a gente segure bandeira e pirulito nas eleições. Esses jovens são corajosos, mas eles só reconheceram um tipo ruim de política, que os aprisionam administrações que são autoritárias e que tiram a essência da juventude. Nós faremos programas de forma autônoma. A responsabilidade do Estado não será um programa de governo do PT, será um programa de Estado. Os jovens que quiserem entrar e receber recursos, vão receber recursos. Se quiserem votar no PT, tanto faz, porque é um direito da pessoa. E saibam disso, que nós vamos apostar na cultura, universalizar a cultura e garantir que Pinhais seja um grande produtor de cultura, um centro irradiador de empreendimentos novos, dentro de um conceito de pós-modernidade que nem em Curitiba aconteceu, mas vai acontecer aqui em Pinhais. Maravilha. Acho que respondemos, né, Mariana? Com certeza. Como eu falei, se as outras pessoas aí quiserem saber mais sobre o programa de vocês, as propostas de vocês, da juventude, de todo o resto, que é extremamente importante para a nossa cidade. Põe o link aí, verdade. Procurem depois a página do investigador. A página do Dr. Vladimir. Tá? Procurem lá no Instagram, a página. Olhem também a página do PT Pinhais, que também tem bastante coisa. Vão na plataforma do plano de governo, coloquem lá as propostas de vocês, as ideias, enfim, os anseios, e, enfim, procurem a gente, procurem esses dois. E eu queria dizer que eu, como jovem de Pinhais, estou muito feliz de ter vocês como apoio, né, apoiando vocês, por saber que vocês estão levando todas essas ideias, onde vão defender todo mundo. Todas as minorias e todas as maiorias também. Legal. Aqui só para finalizar, enquanto nós estávamos falando, né, o Rodolfo, aqui o professor Rodolfo, com maior participação popular, a população poderá decidir sobre suas prioridades, e não aquelas que o poder público deseja. O orçamento participativo é a melhor opção para Pinhais. E nele, a população decide e fiscaliza a execução das obras. E aí o Rodolfo mesmo já recebeu aí elogios aí também, né? Legal. A Solange dando os parabéns para nós, a Nancy também, uma vitória. Legal. Muito bom receber também esses apoios aí de todos vocês que nos acompanharam até agora. Fico muito feliz. Muito obrigado aí, Mariana, o Sérgio que participou, o doutor Rosinha, meu pai, né, que também esteve aí na live. O Vladimir aí pela disposição, disponibilidade, e todo mundo que acompanhou, né, que acompanhar quase 2 horas de live, né, não é para qualquer um, né, ainda mais falando de política, falando de eleição, né, mas principalmente falando da nossa cidade, né, que é o mais importante. Então, o programa de governo, no programadegovernopt.com.br/Pinhais. Lá tem a íntegra do nosso plano de governo,
e também tem a possibilidade de cada um de vocês propor alguma coisa, né? Dar alguma sugestão para o nosso plano de governo, né? Então, e aí a gente pode incluir essa ideia, essa proposta também no nosso plano de governo. Tá? Então, é importante a participação de todos, porque a gente quer construir uma cidade que seja feliz e boa para todos, né? E a participação é importante nisso. A página do candidato a prefeito, investigador Dr. Vladimir, tá aí, ó, @investigador Dr. Vladimir. Então, no Facebook, no Instagram, tá? Esse é o @ aí. E a minha página também, no Instagram, @prof. Anderson Pinhais, e no YouTube, professor Anderson Martins, tá? Tem no Instagram postagens, tem na minha página no Facebook, que é essa que nós estamos fazendo a live, postagens também, e no YouTube tem ali todo o compilado de todos os vídeos que a gente tem feito aí, né, desde do começo. Então, se alguém perdeu algum vídeo, pode ir no YouTube, que tá lá, tá na sequência, bonitinho, que é mais fácil de achar, né, também no YouTube, né, mas nos sigam lá no Instagram, no Facebook, e obrigado a todo mundo que compartilhou, que curtiu, que comentou. Estamos à disposição, né, com certeza, né, o Vladimir também está à disposição para conversa, debate, para também, de repente, fazer alguma visita, né, tomando todos os cuidados, enfim, né. E antes de encerrar, Vladimir, por favor, faça suas considerações finais aí, sua saudação final. Queria agradecer, Anderson, o convite, agradecer a Mariana por conduzir aí também os trabalhos, ter dado apoio logístico, também um abraço para o Alci, para todas as pessoas que participaram dessa conversa, ao Dr. Rosinha, também ao Sérgio Saldanha, que estava aí, participou, ao Rodolfo, a Nancy, a Francisca, que deu o seu olá, também queria agradecer, enfim, eu não vou conseguir nominar todas as pessoas que participaram aí, né, mas que de alguma forma colaboraram com o debate, né, e dizendo que nós estamos abertos e que a democracia do PT ela é tão grande, tão calorosa, que nós nunca abandonamos, tão calorosa, que a administração de participação. Antes de a gente ser eleito, em dia 15 de novembro, nós já estamos abrindo espaço para participação. Se nós formos governo, certamente o espaço será muito mais aberto. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Tchau. Tchau. Você não está aparecendo, filho. Aí, então, gente, eu pedi aqui para a Ju, para a Beatriz, né, aparecerem aqui para a gente se despedir também, né, nessa live de hoje. Agradecer todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Agradecer também a minha família que está com a gente, né, porque é importante a gente ter o apoio da família também, né, é muito importante. E nos sigam, nos prestigiem, vamos acompanhar as nossas postagens e vamos juntos fazer história para Pinhais melhor, para uma cidade mais feliz. Tá? Então, professor Anderson, 13013, investigador Dr. Vladimir, 13. Muito obrigado. Tchau a todos, até a próxima. Com certeza. Tchau.